Yo, pessoas, eu estou desfalecendo. Eu nem tenho palavras para descrever os últimos acontecimentos, mas se vocês ouvirem barulhos estranhos, vocês vão ter que me perdoar, porque nós temos uma nova integrante e ela não tem muitos modos. Então, assim, barulhos destrutivos para todos os lados. Mas, deixando isso de lado, hoje eu vim falar disso aqui e não fujam pelas colunas, porque eu sei que alguns de vocês têm noção do que é. Esse eu vou ficar assim. Yaoizão, corram pelas montanhas. Não é isso. Eu vim aqui indicar porque isso aqui tem um caos único e exclusivo que eu precisava vir aqui falar, porque eu nunca rachei tanto de na minha vida. Mas temos aqui Modal Sushi, que eu sempre insisto em falar o nome errado, então eu tenho que checar. Isso aqui é um livrão, mano. É um livro. E tem outra capa embaixo aqui, que é simplão. Então, assim, essa é a capa bonitinha. Não gosto muito de sobrecapa, porque eu tenho que tirar pra ler, fico com medo de perder, de rasgar, de sentar em cima. E não consigo ler com a sobrecapa, porque aí só piora meus medos. Então, assim, detesto sobrecapa. Mas normalmente elas são muito bonitas, então, assim, quesito, beleza, vamos elogiar. Eu comprei isso aqui em julho do ano passado. Li as primeiras coisas dele, não cheguei a terminar o primeiro capítulo. E aí eu falei assim, não é muito meu estilo. Por quê? A gente tem uma pegada antiga, temos um pessoal aí de um tempo atrás, temos aquela formalidade, temos todo aquele lado descritivo, de descrever ambientes, que eu realmente não me atrai muito em leitura nenhuma. Então, assim, fiquei assim, ferrou. Não sei se eu vou conseguir ler isso aqui, não sei não. Talvez eu acabe, deixe o volume 1 aí, porque é bonitão e beleza. Mas aí eu avancei mais e eu nunca ri tanto na minha vida. Eu senti que eu finalmente achei algo que tem o meu humor, que é o humor o quê? O humor de quem gosta de ver o negócio pegando fogo. O que acontece? A gente tem essa criatura aqui, que é o Wei Yuxian, só que esse não é o nome de verdade dele na história. Por quê? O Wei Yuxian está morto. Ele morreu. E aí, um cara que a gente vai falar de Jovem Mestre Mo, porque o nome desse povo, eu não sei nem se eu tô pronunciando certo. Gente, eu li, a minha dicção é horrível. Não vamos chegar aí, entendeu? Então, Jovem Mestre Mo, porque Mo, pelo menos eu tenho quase certeza que tá certo. O Jovem Mestre Mo era maltratado, era tratado como um maluco. Eles chamam de manga cortada, que basicamente ele é gay. E, tipo, as pessoas sabem disso. Isso na época, se hoje já dá BO, imagina na época. Se aqui já dá BO, imagina na antiga China. Então, assim, coitado, né? Ele foi descoberto. Eu não sei se ele simplesmente pulou pra fora do armário ou se cataram ele. Mas simplesmente acusaram ele de ficar assediando outros estudantes no lugar lá onde ele estava. E aí ele voltou pra casa com todas as desgraças possíveis. A família é cismada com ele. E aí começaram a tratar ele muito mal. E a gente não sabe se ele realmente ficou louco ou se ele... Ela tá escalando minha perna, pera. Vem cá, Pandora Panqueca. Gente, essa é a Pandora Panqueca. Achei ela no teatro. Você sabe que eu não sou, assim, playground, né? Chão. Sim, ela é minúscula. Mas, simplesmente, ele começou a ser tratado como louco, ele foi fechado em cativeiro, ou seja, aí você podia ficar revoltado, mas até aí eu tava tipo, ah, foda. Aquela pessoa já anestesiada por causa do desespero. Achei assim, ah, meio foda. Mas simplesmente ele tava em cativeiro e aí ele decidiu usar uma cultivação que é meio que o pessoal não gosta muito. Porque aí a gente tem tipos de cultivação que envolvem fantasmas, que é mais pra exorcizar coisas, espantar coisas, destruir coisas, porque a gente tem fantasmas, yokais, mortos que andam por aí, umas coisas muito loucas, tem toda uma nomenclatura pra isso. Esse é o tipo de informação que é importante pra história e que eu não retenho com facilidade, o que deixa a história mais densa pra mim. Porque eu não retenho esse tipo de informação. Mas eu sei que tem várias criaturas sobrenaturais e foi isso que eu catei. Então eles falam, ah, tem tal coisa. Eu, ah, tá ok, tal coisa. Foda. Mas tem todo tipo de coisas sobrenaturais e a gente tem os cultivadores, que são o povo que lida com isso, né? Seria tipo Ghostbusters da antiga China. Beleza. Simplesmente, aliás, foi disso que o jovem mestre Mo foi expulso. Ele tava estudando pra ser cultivador e aí ele foi acusado de ficar assediando os moleques lá e ele foi devolvido pra casa. Só que tem uma cultivação que o pessoal não gosta, não, porque ela, assim, ela é mais errado possível. Ah, se tem uma... Por que eu vou exorcizar um morto se eu posso chamar outro morto e colocar pra se jogar em cima dele e arrancar ele na porrada? Ou seja, algum louco pirado fez um negócio desse. E no meio disso tinha o convite de possessão. Ou seja, você faz um círculo com sangue, escreve as suas coisas, o que você quer que o espírito faça, e chama o espírito mais filho da mãe que você conseguir e fala: toma meu corpo, a partir daí você morreu, e o seu corpo é desse espírito, e esse espírito vai te vingar.
E, tipo, ele tava um pouco doido sim, mas a gente não sabe se ele chegou já doido, se ele ficou doido dos maus tratos. Mas o Jovem Mestre Mo chama ninguém mais, ninguém menos que o Wei Wuxian, que é o criador desse estilo de cultivação que ninguém gosta, todo mundo fala mal. Na verdade, tem uns loucos que admiram, mas eles são chamados de doidos, por causa que não é a coisa mais family friendly. E aí ele é chamado no corpo, só que o Jovem Mestre Mo já tava tão doidinho que não tava escrito o que era pra ele fazer. Ele só tinha que destruir pessoas das mais variadas formas até que os cortes que ele fez no pulso sumissem, porque se ele não fizesse isso, os cortes iam continuar pra sempre. Esse é o tipo de coisa que o Wei Wuxian inventava. E detalhes, pronúncias de nomes fiquem livres pra me corrigir, porque a minha dicção não existe. Mas ok. Senhor Wei Wuxian agora está no corpo, então a gente vai chamar o Jovem Mestre Mo de Wei Wuxian, mas o Wei Wuxian já tá morto, assim, há uns 10 anos, gente. Ele morreu há 10 anos atrás, ele foi morto por causa dos paradóias que ele fazia, porque ele não era muito family friendly, ele matava e causava caos e destruição sem se importar com os outros, ele não liga muito pras pessoas. E aí, simplesmente, agora ele tá nesse corpo, gente, ele já bica uma porta, sai pra fora, ele vê que ele tá com uma cara todo pintado, porque o Jovem Mestre Mo pintou a cara de branco, fez uns negócios meio Gasparzinho. Ele falou assim, se é pra pagar de louco, isso aqui tá perfeito. Ele nem se deu o trabalho de limpar o rosto, ele abriu a porta e foi assim mesmo. Abriu a porta e descobriu que tava tendo uma reunião, porque tem uns mortos-vivos andando por aí. Então eles chamaram um grupo de cultivadores que são bem jovens dos discípulos dos Lan, que é um clã. Cultivador tem clãs aí, o negócio é complexo. Eles estavam lá numa reunião e o povo do clã é outro nível de educação. Eu tipo que você poderia dar um peidão do lado deles e eles não iam reagir. Eles iam ficar plenos. Esse é o nível. Sim, essa foi a coisa mais esdrúxula que saiu da minha cabeça agora. Esse é o nível da educação do povo. Você pode dar um peidão do lado deles que eles não vão nem rir nem te olhar feio. Eles vão ficar plenos. É claro que, como discípulos, eles ainda não estavam naquele que todo profundo de ficar assim, nossa, vou ficar pleno, não importa o quê, mas ainda assim causa destruição, né? Eles não reagiam, ou seja, perfeito pra você zoar do lado. Só que a ideia do Wei Wuxian não era essa. A ideia era fazer com que o clã desse um help pra ele, porque ele tava sendo maltratado. A primeira coisa que ele acordou assim no corpo do Jovem Mestre Mo, ele já tava sendo chutado pelo primo dele. Ele faz um escândalo, gente. Ele berra, ele grita, ele fala assim, as pessoas já acham que eu sou louco? Eu vou agir que nem um doido. O que ele tem que catar, ele cata, o que ele tem que rasgar, ele rasga, ele chuta. Nesse primeiro evento todo, que a gente vai ter mortos-vivos invadindo, pessoas sendo mortas, o negócio vai ficar uma loucura. Mas ele mete uma bica no discípulo do Mestre Lan e pergunta se ele foi chutado, ele fala que não. Ele deita no chão e começa a gritar e fazer birra e rolar. Ele faz tudo que ele tem direito a fazer. Sinceramente, ele dá em cima dos caras, porque os caras ficam muito, muito chocados, porque eles chamam ele de manga cortada. E aí eles ficam assim, ah, meu Deus, eles tratam como se fosse uma doença. Fih, ele se aproveita disso. Simplesmente ele podia fazer qualquer coisa pra devolver a seriedade nele, mas ele desiste disso. Simplesmente ele começa a dar em cima do povo, pro povo não chegar perto dele, pro povo não encher o saco dele, ou pra só encher o saco do povo. Nisso eu ria, gente, porque assim, a situação, não tem como eu descrever pra elas a magnitude do quanto eu rachei nessa situação. E a hora que eu vi que o Wei Wuxian tinha esse tipo de personalidade, eu falei assim, cara, esse cara vai causar o caos e o desastre, ele é bem barraco de família, que sempre tem um bocudão. O Yushia é o Bokudão. Ele é pior que o Bokudão. Eu tenho que acompanhar esse cara, porque isso vai ser muito engraçado. E a gente vai seguir, né? Ele vai sair dali sozinho em cima de um burro, ele gritando e brigando com o burro, chama o burro de maçãzinha na sacanagem e ele sai andando com esse burro. E ele passou perto de Lalongji, que simplesmente, sim, eu engasguei por falar o nome do cara, mas é um cara do clã Lan que ele conhecia em vida e ele tá com medo de chegar perto das pessoas que já conheceram ele, porque se alguém reconhecer alguma coisa que ele fazia, algum trejeito, alguma personalidade, ele tá ferrado. Por quê? Simplesmente o povo vai tentar matar ele de novo, porque era pra ele estar morto e ele causou muitos problemas. Tipo, muitos problemas mesmo. Então ele precisa cuidar muito bem dessa vidinha que ele recebeu. Ele conseguiu fazer a vingança dele lá, eu não achei nem isso, eu achei que a parte de comédia tava melhor do que a parte de vingança. Mas ele segue andando sozinho e ele vai dar de cara com o Lan e o Xian de novo. De novo. E dessa vez, depois de provocar uma briga, de dar em cima de um cara, de virar pro cara e falar assim, você não é meu tipo não. Ele vira no Lan de... Gente, vocês não tem noção do quanto esse povo é certinho. Esse povo é sempre austero, sereno, pleno. Ele chega atrás do cara e fala assim, você não é meu tipo é esse cara aqui. Mano, eu imaginei que ele ia levar um pescotapa. O Lamandi vira pra ele e fala assim, você que disse. E aí ele cata, mano, e leva pra casa. E eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo?
A suspeita aí é que ou o Lan Wangji suspeita que ele seja o Wei Wuxian, ou simplesmente ele achou interessante por algum motivo e resolveu catar o cara debaixo do braço e ele tem um nível de paciência abismal. Só tem esses dois pontos. Porque ele simplesmente leva o cara pra dentro do clã. O clã é todo certinho e regrado. Se você soltar um pum lá, aí o povo não vai ficar sério. Se você soltar um pum lá dentro, aí você vai ser castigado a chicotada, entendeu? Você tem que ser muito educado. Horários, tudo bonitinho, você tem que andar na reta, entendeu? Não pode falar nada, não pode aumentar a voz, gente. E aí joga esse cara lá dentro. A primeira coisa que ele faz é espiar. Tipo, não era a intenção dele. Ele tava tentando achar uma forma de escapar. Aí ele me acha o Lan Wangji tomando um banho. Ele fica assim, se eu olhar ele tomando banho e me pegarem, eu sou expulso. Ele quer ser expulso direto, ele não quer ficar dentro do clã, porque ele não consegue sair sem autorização. Ele vai lá, olha o cara tomando banho, sai correndo e fica, oh meu Deus! Imagina se eu tivesse visto, tipo assim, pro pessoal ter certeza que ele viu e parecia que ele tava tentando esconder. Gente, causando causa de desespero. Os discípulos do clã não sabem onde via a cara com ele. E a gente vai ficar nessa pegada a light novel inteira. Mas, gente, eu ria. Toda vez que tinha um diálogo, tava acontecendo cenas sérias. Tem um mistério foda rolando no fundo. Mas eu ria. É raro eu encontrar algo que é tão dentro do humor do que eu gosto, sabe? Então, assim, ri muito. E pra piorar, Lan Wangji tem um crush no Wei Wuxian. Não é possível que não, entendeu? Simplesmente, a gente não vai ter nada evoluindo isso nesse livro 1. Porque simplesmente, primeiro, que o Wuxian não percebeu. Segundo, que a gente tá na China antiga, pelo que eu entendi. E, tipo assim, isso não vai desenvolver numa velocidade ioisástica, sabe? Tipo assim, nossa, deu 2 segundos, os caras estão se pegando. Isso não vai rolar. Por causa todo o clima e o peso histórico que tem a light novel. Isso não vai rolar. Eu não sei se isso vai rolar em algum volume, mas assim, não vai rolar. Mas vai rolar ele ficando bêbado e dando algumas dicas suaves que o Wei Wuxian, apesar de ser muito inteligente, definitivamente não pegou. Então, assim, gente, ele bêbado foi outra aventura, porque aquela pessoa séria e sempre composta bebe, eu tenho profundos medos de beber, e assim, por causa dessas coisas, eu não gosto de passar por aí sem a minha consciência. O bebê ficou hilário de um jeito sério, se é que é possível. Então, assim, temos momentos maravilhosos. Mas, pra quem tava fugindo disso aqui por ser yaoizão, meu Deus, a minha dicção foi pro ralo. Não vi nada impactante em termos disso, de desenvolvimento de romance, até porque o Wei tá pensando em outras coisas nesse momento. Tivemos momentos maravilhosos, que eu ri pra caramba, e tem uma história foda por trás, porque alguém cortou um cadáver em várias partes e jogou em lugares aleatórios, e o alvo deles parece ser cultivadores. No início a gente pensa que é só o clã, mas parece que ele tá querendo prejudicar os cultivadores no geral, sem dó nem piedade, e a gente não sabe por quê. Eles colocam um pedaço do cadáver na tumba de um clã, colocam um perto de onde o outro ia levar os discípulos mais novos, ou seja, gente que não ia ter tanta consciência pra causar algo que, tipo assim, nossa, tem um bichão aqui, eu vou usar isso e se resolver. Eles não iam conseguir resolver. Então, assim, eles colocaram em risco o discípulo do clã, colocaram em risco a tumba de outro clã, e o caos vai só aumentando. E é claro, a gente tem um cara que é praticamente um irmão pro Wei Wuxian, e esse cara odeia ele profundamente. Aliás, ele tá por aí caçando uma possível pessoa possuída por Wei Wuxian, lembrando que o jovem mestre irmão não é considerado possuído, ele deu o corpo pro Wei Wuxian, então, tipo assim, não é uma possessão forçada. Ele tá possuído, mas não é uma possessão forçada. Ou seja, ninguém pode expulsar o Yuxian dali. O Yuxian não consegue sair dali se ele quiser. Então, assim... Mas, basicamente, esse irmão de consideração dele tá caçando ele. E aí ele tem certeza que o jovem mestre Mo é o Yuxian, porque o jeitinho e como ele faz questão de perturbar o Lan Wangji, só o Yuxian tinha essa coragem, entendeu? E tem também que ele tem um medo profundo de cachorros. Então ele tem certeza que é ele, ou seja, ele ainda tem aí um inimigo mortal atrás dele, que tem um histórico aí de família com ele. Ou seja, caos, só tem caos nisso aqui. Eu amei, eu amei. Eu pedi o volume 2, eu estou aguardando. New Pop, estou aguardando. Amei isso aqui, gente. Recomendo, porque foi assim, caos, comédia de qualidade. Adorei. Mas enfim, pessoal, essa foi a indicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Bye, bye.